Mas então, a gente falou aqui um pouco dos fundamentos, né? Trocamos alguma ideia dos fundamentos do cultivo orgânico, o que torna o cultivo orgânico diferente de outros tipos de cultivo, quais são os tipos de cultivo orgânico. Eu acho que agora a gente já pode falar um pouco sobre a montagem de solos, né? Montagem de substratos, porque é onde ali que o cultivo orgânico vai começar. Então, vamos falar um pouco sobre isso, que é basicamente a alma ali do cultivo orgânico. Como é que a gente monta um bom solo? Dicas para montar um bom solo? Insumos? Como é que vocês fazem aí? Raul, como é que é o processo de montagem de solos aí da Canabiônica, né, da Santa? Como é que você faz? Cara, a gente tem algumas receitas que a gente adaptou ao longo do tempo. Depende principalmente do volume que a gente vai utilizar. Se a gente vai utilizar pouco volume, a gente tem um approach. Se a gente vai utilizar um volume grande, é outro. E se a gente vai tratar o solo e plantar direto no chão, também é outro approach. Então, mas eu acho que para o que é mais reproduzível aí para a galera, que é plantar em vaso e cano de cultivo, eu acho que primeiro de tudo é aquela coisa básica da estrutura do solo. Então, aquilo que é bem escolinha, um terço, um terço, um terço, um terço de terra base, um terço de aerador, um terço de composto orgânico. Só que aí é o pulo do gato, né? Eu acredito que na questão de solos orgânicos, a gente tem duas coisas que a gente precisa se preocupar muito na questão da montagem, que é a qualidade desse composto, então a qualidade da origem do composto. Se você falar em um terço de solo de um humus comercial que você vai comprar de saco na loja, ou um humus premium, ou um humus de composteira que você faz em casa, já tem uma diferença grande de resultado já aí. E a outra coisa é que fontes de NPK, de minerais, você consegue ter. Porque não adianta nada você querer comprar um negócio que você vai pagar R$ 300 de frete para trazer 5, 10 quilos. Então, eu acho que pensar no que você tem à mão, o que é reproduzível para você naquele momento. Então, daí é aquela coisa, pó de rocha, calcário, condicionadores de solo no geral, não tem muito segredo, cara. Eu diria que talvez o maior segredo é tudo que for fonte de fósforo que não for altamente reativo, a gente precisa pensar em já ir compostando isso bem antes. Certo, top. Boas dicas. Eu trabalho no Zion, Cadu, com três pilares, assim, né? Seria minerais, matéria orgânica e micro-organismo. É justamente o que o Raul falou, mas em três pilares, assim, para a galera entender, né? Então, a matéria orgânica, a gente está falando, então, daquela parte de tortas de mamona, a gente está falando do humus, do esterco, dessa parte, né, que seria a parte do N, da relação CN ali. Só que para tudo isso, esses três pilares, eu já penso isso tudo em cima de um solo base. E aí o solo base é isso que o Raul falou, um terço. Aqui a gente trabalha um cesto, né, de 6 elementos, que seria turfa, pó de coco, casca de arroz, perlita, humus e esterco. Então eu faço um cesto de cada um desses, pronto, tenho o meu solo base. Em cima disso, eu trabalho os meus condicionadores, adiciono mais matéria orgânica e venho com os inoculantes sólidos. Então, essa é a composição, é isso que eu passo, assim, tanto as minhas composições pessoais, do solo da Zion, é isso que eu passo para os nossos clientes. Então, primeiro você define aquela receita que você curte do seu solo base. Pode ser mais aerado, menos aerado, pode ter uma vermiculita, pode não ter uma vermiculita. E aí, em cima disso, você trabalha aquela receita. E aí, acho que entra um pouco o que o Raul falou também. O que você está fazendo? Você está fazendo um solo para ser plantado em vaso ou você está fazendo em larga escala? Porque se a gente está em larga escala e está condicionando uma terra, eu vou precisar de uma análise de solo. Porque eu preciso saber o que já tem ali para poder trabalhar em cima. Porque não adianta jogar um monte de coisa ali, sendo que eu já tenho um estoque no solo. No caso de um vaso, não. A gente já trabalha com essas regras, né, mais artesanais, que a gente sabe que funciona. E caso você tenha ali dinheiro, vai montar realmente uma quantidade maior, também pode fazer uma análise do substrato que você produziu. Então, acho que é isso, assim. Tem que entender um pouco do que você está fazendo. A gente tem
o Matheus Marazzo, por exemplo, que é o agrônomo lá da FEP, o cara está cuidando de 20 mil plantas, está cultivando, eu não vou saber falar, não quero falar por eles, mas eu acho que é tudo orgânico, o approach deles, tá? Biológico e orgânico. Não vou saber falar direitinho se é ou não. Esse cara precisa de uma análise de solo, entendeu? Ele não pode, porque ele tem diferença entre os talhões da própria propriedade, ele tem diferentes tipos de solo. Então não adianta ele pegar uma receita, ir lá e jogar a mesma coisa e achar que vai dar tudo certo. Então a análise, nesse caso, é muito importante. Pô, para um cara que vai fazer 50 litros de solo, precisa de uma análise? Pô, não, entendeu? Pega um substrato pronto, pega uma dessas receitas prontas, adapta para a sua realidade e vai que vai. Quer complementar um pouco o pensamento, Afgan? Já que você chegou agora há pouco também, ainda falou pouco. Falei pouco, eu estou meio tímido aqui, cara, o pessoal sabe muito, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, não, amigo. Como que não tem? Como não? Jamais. A referência das referências. Faço o básico do básico aqui, cara. Conta aí como é que é esse básico aí. Meu básico é tufa, perlita e humus, né, cara? E o humus, para mim, é fundamental. O cara ter um humus de qualidade, fazer o humus de qualidade. Bom, eu não uso esterco, cara. Até preciso estudar mais sobre o uso de esterco. Titica de galinha, meu amigo usava também. E são coisas que eu não uso, né? Eu uso um humus vegano que eu faço em casa. Então, eu tenho minha composteira ali, eu faço, com mãezinha me ajuda, sobras de comida ali, de restos vegetais. E o humus é o mais importante, né, cara? A gente acrescenta malte, até neem cake, até no próprio humus já, para ir compostando e acelerando o processo. É um negócio muito simples. Sim, sim. Simplicidade, né? Mas já alcançou a simplicidade, é o último grau ali, né? Da tecnologia, né? Assim, por favor. Cara, eu acho que então, vamos desmistificar aí esse negócio que é assim no último grau. Cara, não é, sabe? Por exemplo, eu quando comecei essa coisa do no-till, eu morava num prédio, como eu falei antes de começar, e eu alimentava o meu solo com a grama, que uma vez, né, a cada não sei quanto tempo, o pessoal lá do próprio prédio, entendeu? Botava em saco, cara. Eu só pegava aqueles sacos e levava para cima e botava lá no solo, sabe? E aquilo ali alimenta as minhocas, sabe? E se você fez as coisas certinhas, né? Esse composto, quando você aprende a receita do no-till, tem uma ênfase, tem uma dupla, né, observação para a questão do humus. O cara falou, o humus de qualidade, não sei o quê, depois ele fala de novo. Ele falou, não, você está pensando que eu estou repetindo, que é para botar humus de qualidade? Exatamente. Eu estou falando de propósito para você entender o quanto é importante. Né? Tá lá no Blue Jay, no diário dele lá no Grass City, exato. Né? O quanto é importante a gente começar com esse uso, porque é ali que vai ter a microvida toda que o Ian estava falando, né? Que vai poder dar, né, sucessividade, né? Essa a nível do nosso NPK, né? Então, explicando para a galera, o que diferencia um humus de qualidade de um humus ruim desses que a gente compra no mercado, por exemplo? O ideal é que seja diverso, né? A diversidade de fontes. Matéria-prima. Comidinha da minhoca. De fontes para ter a diversidade de vida. Esses padrões aí, né? Esses humus aí de floricultura padrão, tudo feito com esterco de vaca que joga para minhoca ali. Então é um humus, você sente o cheiro dele, já é completamente diferente, é um cheiro alcalinão, assim, forte. E tem outra coisa, normalmente esses humus, eles vêm até com larva de gnats, cara. Total, velho, demais. Tem até que a gente chama muito de sódio, gnats, porque a alimentação, né, dos bichos. Eu acho que vocês não podem ver meu cultivo aqui. Falou em gnats, mas não é problema. Eu tenho tudo isso. Por todo zoológico eu tenho aqui. Mas não é um problema. Para mim não é um problema. Eles estão ali porque tem outra vida comendo, né? Tem tatuzinho, tem muitos bichos ali que estão comendo as larvas também. E elas ficam ali no equilíbrio, né? Para mim, eu não tenho... eles não ferram com as minhas plantas, sabe? Não dá para ver aqueles sinais de que na folha que começa a vir para o lado, que fala que está sendo atacado por fungos gnats. Então, eu tenho tudo, de mite
a Fungus gnats, a nematóide de come raiz, nas camas tem tudo, né? Mas a gente controla com a vida. Quanto mais diverso for a vida, mais equilibra o sistema também. Sistemas estáveis são complexos, né? Então, daí tudo depende do que você vê como um problema, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas querem um cultivo que não vai ter nenhum tipo de bicho, tá? Mesmo cultivo orgânico, as pessoas acabam tendo medo de bicho, né? E, para mim, não. Eu só não quero que saia do controle, né? E, às vezes, sai, você tem que aprender como manejar. Já cheguei a colocar a galera quase galinha... infarta, né? Quando vê colêmbola a primeira vez, assim, o cara levanta o murcho, a hora que vê aquela bicharada, o cara já vai correndo, socorro. É a coisa mais linda. O que aconteceu? Quando vê um monte de fora ali do vaso de filtro, galera, tá meio horrorizo. Meu Deus do céu, tá morrendo a planta. Tá tudo branco. Eu já ouvi, inclusive no fórum, o cara falar assim pra mim, tira essas folhas do vaso porque vai dar fungo. Mas é exatamente o que eu quero. Eu quero fungo, cara, você não tá entendendo. Não, mas é confuso. A nossa educação sobre isso é falha, né? Sobre micro-organismos. A gente veio para uma pasteurização, a higiene, né? A gente começou a sobreviver mais nesse planeta, diminuindo ou tentando controlar os micro-organismos. Até 10 anos, 20 anos atrás, o pessoal falava, isso existe. Para que serve? Não sei, tá aí. Não serve para nada. Tanto que, como a gente estava falando ali na Revolução Verde, mano, tira da equação. É químico, físico. Tá? É isso que você tem que se preocupar ali quando você está fazendo agricultura. Biologia não serve para nada. Né? Isso agora está mudando. E o legal desse cultivo biológico é que, o número 1, é que com o tempo você aprende a conhecer a bicharada. Então, por exemplo, hoje nos quartos que eu tenho, aqui de Vega, eu já sei, assim, tem aranha fora do vaso, tem uma série de bichos no quarto, porque a cadeia trófica, ela não se limita só ao vaso. Ela, para estar completa mesmo, ela tem que ter as aranhas de volta, comendo, entendeu? Um tipo de patógeno ou, né, uma microvida que está ali no solo, para tudo estar equilibrado. Essa microvida que a gente tenta manter equilibrado não é só intra-solo ali, não, é no ambiente. A gente está tentando simular tudo. Então, lá eu sei, assim, quando o pessoal chega, às vezes, vê uma aranha assim, vê uma teia, eu falo, não mexe. Deixa aí que ela tem a função dela, entendeu? E ela é contratada, né, cara? Tá trabalhando ali dia e noite, né? Equilibrando o ambiente. É muito legal essa parte da vida, né? E outra coisa é você não estar fazendo uma coisa ali que você precisa estar matando o tempo todo, né? Eu também cultivei uma vez, né, sem ser nessa filosofia, e, na verdade, eu ficava ali, né, caçando inseto para poder matar naquela paranoia. Eu falei, porra, meu, sabe, se torna desagradável para você. É uma coisa assim que você está lidando, pode ser um inseto, mas não é nada, é a supressão de vida, vamos falar assim, né? Então, incomoda, é uma coisa que ali não, você está equilibrando e que você não mata o que é indesejado, você simplesmente favorece o que te beneficia, isso equilibra a parte que você não deseja. E o que é mais importante, a planta, ela produz canabinoides e terpenos porque tem um metabolismo secundário estimulado. O metabolismo primário da planta é o quê? Ela cuida da alimentação dela, captação de sol, fotossíntese, essas coisas. O metabolismo secundário da planta, ela vai ver a proteção dela de pragas, essas coisas, que nada mais é do que a produção dos terpenos, flavonoides, canabinoides, açúcares complexos. Que no fundo são compostos de defesa da planta. Tricoma. Ali, né? Produz os tricoma para poder se defender, e tudo ali dentro do tricoma é decorrente dessa estimulação da bicharada. Então, se você usa veneno, você suprime toda, pasteuriza, como o Ian falou, você não tem esse estímulo que a planta precisa para produzir os canabinoides secundários, entendeu? E é por isso que a nossa maconha pesa, não é só na balança não, ela pesa na cabeça. Se eu fumar 2 beck aqui antes das 10 da manhã, eu chego na hora do almoço com dor de cabeça. Entendeu? Não dá, meu irmão, nem para uma pessoa que tem alta tolerância igual eu. Eu tô aqui, eu fumei, como é que a cabeça fica tudo vermelho? É poderoso, meu irmão, o bagulho que sai, entendeu, do cultivo orgânico desse, você tem as plantas estimuladas, entendeu, por praga. Então, assim, eu uso óleo de nim, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de IPM. O óleo de nim, quando você usa ele da forma certa, ele é suficiente para tudo, para controlar, para não ter nenhum problema de praga, e ao mesmo tempo pode ser que elas estejam ali,
entendeu? No ambiente, implicando a planta, estimulando ela do jeito que precisa para ela produzir os canabinoides e os terpenos e tudo para a proteção que a gente precisa. Então, esse lance do veneno, assim, ele é contraproducente para tudo, né? Até porque a gente quer, no final, quer os efeitos, né? Mais poderosos possíveis, né? Mas como então vocês fazem para... Pô, beleza, tem um certo equilíbrio ali, tem outros insetos que vão comendo outros, mas para esse equilíbrio não ser rompido por uma praga, como é que você faz o manejo ali? Não só... Beleza, você faz... O Tchuli faz com óleo de nim, mas faz algum também remoção manual, controle de ambiente? Tem defesa biológica hoje em dia para tudo. A gente entra no IPM já, né? A gente já... São várias estratégias. E eu acho que vai variar também do tamanho do cultivo ali, né? Então, né? Você pode usar... eu não vou assim, me atrever aqui a pronunciar o nome dos fungos, né? Dos bacilos e tal que tem para vender, mas tem firmas especializadas em defesa biológica. Né? Você tem o óleo de nim, que funciona dessa forma, né? Que eu faço aqui como preventivo. Queria dar detalhes desse uso, né? Porque não é qualquer óleo de nim, né? Tem que ser um óleo de nim puro, que não dilui em água, porque você precisa... O óleo de nim, para ter eficácia, os princípios ativos estarem todos ali e ter o efeito que a gente pretende, a gente tem que fazer a emulsificação dele na hora que for usar. Então, se você compra o óleo de nim já pronto, só que mistura na água e aplica, é porque esse óleo de nim que você botou na água e misturou, ele não é óleo, porque senão não misturava na água. Ele já foi emulsificado. Desde que ele foi emulsificado lá na fábrica, foi para a loja, passou pela prateleira e chegou em você, ele já veio nesse processo todo perdendo o princípio ativo da azaractina, que é o princípio ativo lá do óleo de nim. Quando ele aplica, porque a pessoa aplica, já não tem aquela eficácia toda. Agora, quando você pega o óleo de nim, você pega o silicato de potássio, você pode comprar uma garrafinha por R$ 75,00 o litro, ou comprar o quilo, né, de uma sílica amorfa, que dá a mesma coisa. Se você botar 157 gramas dessa sílica em 1 litro de água, você faz 1 litro de Rinoskin, que é um silicato de potássio importado aí, que nego paga um dinheirão. Então, assim, coisa simples que você faz, você emulsifica ali na hora, esse óleo de nim aplica, e eu, sinceramente, faço esse sistema desde que eu aprendi lá a mexer com no-till e tudo, veio esse IPM e veio a receita completa. Desde 2016 eu não tenho problema com praga. Trago o clone para cá infestado, entendeu? Deixo de quarentena um tempo fazendo essas aplicações, passa 3 semanas, boto lá no quarto, não tem problema nenhum. Então, mas tem que ser essa questão, você tem que usar o que você pôr de óleo de nim, você bota uma parte e meia de sílica. Se for botar 5 ml de óleo de nim, você bota 7,5 de sílica. Bota uma aguinha quente para misturar a morninha, para ajudar a dissolver, né? Porque você está dissolvendo um óleo, né? Que você quer misturar em água. Isso tudo aí, bota uma babosinha em pó, você vai, ó. Posso complementar um pouquinho, Ícaro? Opa, parei. Não pare não. Eu só quero dar um outro approach antes da gente começar a soltar as químicas aqui. Que é respondendo mais do que o Cadu comentou, de assim, como que a gente evita que uma praga quebre esse equilíbrio e tal. Aí tem uma questão, eu gosto muito de fazer uma analogia do aquário. Para quem já lidou com aquarismo, um aquário gigantesco, uma vez que ele entra nos equilíbrios de pH, de parâmetros de água, ele é muito difícil de quebrar esse equilíbrio. E o solo ele tem uma coisa mais ou menos parecida. Quanto maior o volume de solo que você está trabalhando, uma vez que você atinge esse equilíbrio, é muito difícil acontecer alguma coisa que quebre esse equilíbrio. Então, assim, pragas no geral, assim, eu não diria a presença das pragas, como a gente veio do papo anterior, de ter todo o ecossistema ali. Mas a infestação de uma praga ela é um sinal claro de algum desequilíbrio, seja ele ambiental, seja ele da saúde da planta. Porque, assim, eu cultivo no meio da Mata Atlântica, um dos piores climas do país. Então, a praga está por aqui. Então, às vezes, pousa vaquinha, às vezes vem grilo, gafanhoto. Isso é uma coisa que a gente não tem como evitar. Só que planta saudável não sofre para praga. Ela até pode apresentar uma picada ou outra, ela até pode ter a presença da praga ali,
Se você faz o controle, se você faz o manejo, a planta resiste. Agora, um ambiente que esteja muito desequilibrado, muito quente, muito úmido, ou então uma planta fragilizada, seja por um manejo inadequado, seja por deficiência nutricional, por desbalanço de pH, o que for, ela é um alvo mais fácil. E uma vez que a infestação se instala, aí sim você tem um desequilíbrio que vai ser um pouquinho difícil de você combater. Então o orgânico, ele tem isso. Uma vez que você atinge o equilíbrio dele, ele meio que ele funciona sozinho. Você tem o seu manejo simples, ele funciona, o seu regime de rega funciona. Agora, se você está tendo constantemente infestações, você está tendo algum problema aí que você precisa resolver antes. Eu arrisco dizer, Raul, que pode ter a ver com rega. Tá? Quando a gente muda o metabolismo do solo, a gente muda o metabolismo da biologia, a gente muda o metabolismo de absorção, muda o metabolismo dos nutrientes, né? E isso faz com que a planta às vezes fique mais palatável, né? Então, para um sugador, por exemplo. Então, eu queria falar um pouquinho em termos de solo. Para mim, eu já usei muito solo brasileiro, eu compro mais do que faço ainda hoje em dia, agora que a gente está indo para fazer mais. Eu gosto muito da receita do Clacamas Cuts, tá? É uma base de solo orgânico, né? E eu acho que para a maioria das pessoas seguir aquela receitinha, usar a perlita ou trocar ele por uma palha de arroz, igual o Pedro faz, você pode substituir também. Para a maioria das pessoas, segue aquela receitinha, vai dar um cultivo muito bom, fazer as manutenções entre ciclos também, né? Mantendo com os minerais, etc., matéria orgânica, vai dar certo para a maioria das pessoas. O que a gente está fazendo agora é começando a fazer testes. Então, faz o solo do Clacamas, deixa cozinhar, manda analisar, tá? Eu faço um trabalho daí com o Pedro, o Lucas Probiótico Três Marias, tá? Eu mando para ele e ele me ajuda a complementar as coisas que faltam. É o que a gente faz também com manutenção. Para a maioria dos cultivadores, isso é caro ou desnecessário, né? Eu já mantive durante anos camas sem fazer análise de solo, né? Agora, como a gente está fazendo para terceiros, a gente faz 2, 3 vezes por ano cada cama, né? Então, a gente daí, é esse o caminho que a gente segue. E quando a gente fala quando você vai montar um composto, você vai montar um miocário, né? Vai fazer humus, qualidade. Qualidade não é bom ou ruim, é o que tem lá, como que foi feito, né? Então, você vai fazer ali um humus com esterco, a chance de ter muito sódio é alta, a chance de ter nematóides que comem raiz é alta, mas vai ter outros nematóides também, né? Então, quando você tem qualidade, comidinha das minhocas, comidinha boa, né? E o ciclo dos orgânicos, em geral, eles têm a ver, você tem que saber qual que foi o insumo que você colocou lá. Então, se você está colocando um esterco de cavalo, de vaca que come antibiótico, o que vai fazer? O cocô vai ter antibiótico. Se você quer compostar isso, já ferrou, você está matando a vida que tem lá. Então, a origem de tudo é muito importante. E eu acho que a gente é muito imediatista e está muito querendo garrafinhas prontas, não tem que pensar, não tem que conversar com o produtor, né? Que é onde eu entrei depois com a parte de microbiologia e usar microscópio para ver, né? Então, depois acho que a gente pode falar um pouquinho sobre chás e extratos e a qualidade do resultado que você vai ter depende do que você quer fazer e dos insumos que você está colocando e analisar, ficar olhando, né? E também a parte de saúde das plantas, sistemas, né? Eu acho que essa analogia que o Raul deu do aquário foi chave, né? É isso mesmo, quando sistemas complexos, diversos, eles são mais estáveis. Você aprende isso quando você faz agriculturas naturais, permacultura e tudo mais. Então, o meu cultivo tem mite, tem ácaros predadores, tem seres que eu comprei, tem seres que eu não comprei, tem uns tatuzinhos, tem uns 3 tipos diferentes de tatuzinhos, tem minhocas que veio com humus que eu coloquei, né? E essa diversidade, com o tempo, você aprende a conviver com ela, né? E a parte de saúde e defesa, existem milhares de jeitos de você lidar com os problemas e os desequilíbrios. Hoje em dia, tem todos esses biológicos, né? Desde bacilos distintos, né? Tem também, na minha visão, um caminho
de menosprezar certas características, como, né, eu até falo do tricoderma, acho que tricoderma para a maioria das pessoas é muito incrível, né, ele é um excelente defensor, só que ele vai diminuir a diversidade de microbiologia, isso é fato, tá? Então, para a maioria dos cultivadores que não está preocupado com isso, ele é super excelente, né, ele vai ali trazer função de proteção e de ciclagem de nutrientes, né, porque ele é um devorador de outros seres. Só que se você quer diversidade, ele não vai parar até acabar a comida para ele, né? Então, esse é um ponto que eu penso. Então, assim, em tudo isso a gente tem que ter critério, não tem certo, tem errado, né? Tem você aprender. Eu já mudei de opinião de tantas coisas também, e é bom a gente poder mudar de opinião, aprender, ver coisa diferente, estudar uma coisa que você não sabia, né? E a gente tem que ir abrindo a cabeça para isso. Né? Eu, NIM, por exemplo, não uso no outdoor. Eu parei de usar NIM, porque eu faço também um outdoor e eu parei de usar por causa de abelha. Né? NIM mata abelha. Então, não uso no outdoor. Indoor, maravilha. Matrine também. Matrine, ele é um extrato de uma planta. Eu acho que é um produto chinês. Tá? Um extrato herbal. Ele é excelente também. Mata muita coisa, mas vai matar coisa que às vezes você também não quer. Né? Então, eu, por exemplo, dependendo do tipo de bicho que eu tenho, eu sei que provavelmente foi algum erro de manejo meu. Pulgão, em geral, está relacionado a erro de água. Né? Para mim, a maioria dos problemas estão relacionados a problema de rega. Né? Concordo plenamente. Né? E daí tem os bacilos, né? Os bacilos turigenses israelenses, aí tem, né, que eu acho que é muito legal para fungos gnats. Né? Quem tem medo de fungos gnats, recomendo você usar o BTI, né? Eu, por exemplo, uso muito também o Spinosad, Spinosadina, que em cultivo orgânico outdoor nos Estados Unidos você não pode usar, excelente para mite, né? Então, mite, o que eu faço? Eu tenho que sempre pensar também no ciclo de vida do bicho, e você tem que sempre pensar que em algum momento ele vai estar vulnerável, né? Em geral, adulto eles estão menos. Então, você tem que entender quem que você está lidando, qual que é o problema, né? Uma infestação, como que você vai lidar? Qual o momento do ciclo que é? Eu gosto de usar o Siltac, tá? Mas tem que tomar cuidado que ele pode queimar as plantas. Daí eu entro com o Spinosad e tudo em ciclos, a cada 3 dias ou 2 dias. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, né? E vou sempre trabalhando, se eu estou com infestação, eu faço combate. Então, vou manter isso daí até realmente eu não ver mais nada, né? E daí mantenho mais um pouquinho. E daí o Matrine tem sido um coringa excelente, mas eu acho que só pode comprar quem tem CNPJ rural, tá? Mas é natural também. E daí tem manejos distintos, mas o pessoal também direto pergunta, mas você não tem uma coisa fixa? Não. Chá de composto é um excelente inseticida, que ajuda na saúde das plantas, por quê? Ou extrato de composto. Você está ocupando a planta com biologia benéfica. Se você está ocupando a planta, chega alguma outra coisa, ele fala, está ocupado, deixa eu para outro lugar. Né? Então, aplicar biologia é bom. Né? Os KNFs, os produtos de agricultura natural também, porque tem biologia ali. Então, passar foliar é super importante. Ter uma rotina disso, limpa aquele painel solar, estimula. Na folha também tem biologia benéfica. A planta produz, às vezes, 30%, 50% da energia dela, do açúcar orgânico que ela produz, é para trocar com outros bichos, sejam fungos, bactérias, seja na raiz ou seja pelas folhas. Então, tem função. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa começar a pensar mais comunidade, sistemas, e não só comidinha, resultado. Comidinha, dá mais luz, dá mais não sei o quê. Não, é tentar entender esses equilíbrios. Né? E a gente começa a ver que mais não é melhor necessariamente. Mais luz não é melhor, mais água não é melhor, mais nitrogênio não é melhor. Né? Então, tudo isso é começar a entender e a ler a planta, né? Ler o sistema e não desesperar, né? E trabalhar preventivamente. Eu acho que o principal, né? O Raul, que trabalha com cultivo maior também, é prevenção, é manutenção. Você não pode ser bombeiro, ficar apagando incêndio. Tem que seguir. O cultivo bom é aquele que não tem surpresa, aquele que não tem... tudo correu como você planejou, não apareceu nenhum problema grande, você fez ali teus MIPs, você fez ali tuas regas, você deixou de fazer alguma coisa porque você viu que estava tudo bem, e às vezes a não intervenção é mais sábio do que você ficar fazendo muita coisa, né? E
e seguiu uma base também, não ficou seguindo coisas loucas. Ah, vi na internet, o Joãozinho faz isso legal, vou fazer igual. Mas para que você está fazendo? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de tentar ajudar os iniciantes, porque para o iniciante, muita informação às vezes prejudica. Porque aí você vai lá, passa várias receitas do manejo integrado de pragas, e aí ele se perde em tanta coisa e acaba pecando pelo excesso de todas essas prevenções, sendo que ele ali tinha um cultivo pequeno, que se ele deixasse quietinho, mantesse ali aquela reguinha com o chorume da composteira, ele não teria nenhuma praga, mas aí ele já, nesse alerta de ver tanta a galera falando sobre o manejo de pragas, ele vai lá e acaba querendo usar muita coisa e aí acaba estragando. Então, isso é uma coisa importante, quando está lidando com um iniciante e quando você está lidando com um cultivo que é muito grande ali, onde você não pode esperar a praga se instaurar para começar o combate, e daquela que você é um cultivo pequeno que você consegue ter um manejo rápido. Então, tem várias formas ali de você fazer esse combate, né? Eu, por exemplo, eu faço pouco combate de manejo de praga, porque eu tenho o acometimento de pouca praga, mas basicamente eu gosto de usar. Eu sempre usei muito óleo de NEM, só que depois eu vim migrando para o óleo de alho, que eu tenho testado agora. E é legal numa questão de combate de inseto, de fungo ali, de folha, de fungo de patógeno. O Balvéria baciana eu gosto muito de usar também, quando já vem aqueles insetinhos vindo muito, proliferando muito, crescendo. E a tricoderma aí, né, também para Fusarium. O Bernardo, a gente tem ali no QC Nature Farm, né? Que não é a Korea Natural Farm, foi onde o pessoal da Korea Natural Farm, do Dr. Show, foi estudar, que é essa linha lá do Japão, que é a linha que trabalha com os EMs, né? Então ele começa com uma base do EM e aí ele faz as extensões do EM. Uma delas é o EM5, e aí ele trabalha essa questão do alho, e aí eles trabalham o alho, o alecrim, a cebola, a pimenta. Então é feito um fermentado disso, né? Então a gente põe água sem cloro, põe o IMO ou o EM, a gente coloca esse alecrim, oleandro, tem diversas receitas também, não é uma coisa fechada, e aí se torna aí um antipragas natural também, que pode ser feito em casa com baixíssimo custo, é muito legal. Bom, deixa eu dar uns dois dedinhos de prosa, só para tentar amarrar um pouquinho. Falando um pouco da minha experiência pessoal, eu vou como home grower mesmo, não em larga escala. Uma coisa que mudou, um salto de qualidade gigantesco no meu cultivo foi manejo foliar. A partir do momento que eu comecei a fazer manejo foliar, eu percebi uma melhora geral na saúde da planta. Além de, claro, menos presença, menos infestação. Porque, assim, eu vim de uma linha de aprendizado em que eu não fazia nada. E um dia eu tive uma infestação de mite daquelas que, assim, não tem mais jeito. Tem que matar tudo, passar veneno, rezar um terço e começar do zero. Porque mudar de casa. Chegou a fazer teia no bud. Então, tem uma estufa. Aí, quando eu comecei a fazer esse manejo foliar, eu reparei realmente essa questão de melhora, de saúde, de vigor, e também essa questão de biologia de competição. Raul, o manejo foliar que você diz é o manejo de nutrição foliar ou o manejo de combate? Um preventivo. Aplicar coisas via foliar era uma coisa que eu não fazia de maneira geral. E te falar que nutrição foliar é uma coisa que eu tenho feito bem recentemente, eu também não fazia muito. Mas essa questão de prevenção de praga. E daí, para quem é iniciante e para não ficar perdido no meio do monte de receita, do monte de possibilidade, eu diria que existem produtos que vão prevenir o ataque de praga por repelência, que é o caso do óleo de jandiroba, o óleo de nim, os produtos à base de alho, né, do KNF, o HN, etc.
existem produtos que você pode aplicar mirando na sua praga específica. Então, é o caso aí que já citaram Beauveria baciana, para quem está com problema de insetos no geral, metarrhizium, isária, todo tipo de biológico que você pode usar como competição ou como ataque a uma praga direta. E existe também manejos foliares que você pode fazer que vão melhorar a saúde da planta no geral. Então, micro-organismos, EM1, EM5, o próprio HN. Então, eu diria assim, para você ter uma opção de cada um. Então, tenha algo que causa uma repelência, tenha algo que melhora a saúde da tua planta no geral e tenha algo para alguma praga que você enfrenta aí. Eu acho intercala. E intercala, claro. Porque o mais importante você, como já falaram, você não ficar fazendo de tudo, porque se você faz de tudo, você não sabe o que funciona. Exato. Né? Você não, é aquela coisa de quem está começando. No segundo ciclo, o cara quer tentar todas as técnicas do mundo, aí ele fala assim, não, funcionou, top. Tá, mas você melhorou como jardineiro também, não é tudo as maracutaia que você fez. E não sabe nem o que dá para replicar, né? O que ele replica, o que não funcionou, o que vale a pena dedicar. Exatamente. Daí a hora que a coisa desanda também, você não sabe o que foi que aconteceu. Então eu acho que assim, você ter opções e principalmente você ter planejamento, você ter um calendário. Segundo, e um diário. Depois anotar o que foi feito também. Né? Eu aplico isso, quarto eu aplico aquilo, sexto eu aplico aquilo, e é isso. Porque assim, da mesma maneira que num espaço pequeno pode ser que não precise, na minha realidade, na minha escala, se eu não fizer, vai dar problema. Então é aquela coisa assim, não vou aplicar porque não está acontecendo nada. Daqui a pouco você fala, eu devia ter aplicado aquela... Recentemente tive um colega que trabalha com a associação também, que ele tem uma estufa particular e ele teve problema de fusário. E eu perguntei para ele, falei, pô, mas você não aplicou tricoderma? Ele falou, pô, deixei passar. E eu falei, ora, se não são as consequências das suas ações. Então, eu diria que calendário, assim, gente, principalmente para quem é iniciante, anota o que está fazendo, anota o que tem que fazer e não sai tentando tudo, né? Não sai tentando tudo. Tenha um pouco de senso crítico para filtrar. Cara, eu assim, eu gosto bastante do tricoderma, eu acho que essa é uma dica que a gente pode passar. Por quê? Quando a gente é iniciante, principalmente pragas de raiz e pragas de solo, é muito difícil, né? Porque você não sabe se é Rhizoctonia, se é Fusarium, você está perdido ali no meio e aí, você precisa só de alguma coisa que te resolva. Então, assim, eu acho que quando você chega no nível de complexidade, de ter camas ali de 10 anos, etc., acho que, assim, realmente o tricoderma pode vir atrapalhar a sua diversidade, etc. Mas o cara que está querendo cultivar orgânico, etc., cara, quando você tiver algum problema de raiz, vai no tricoderma, porque ele é tipo um reset do solo, entendeu? Qual tricoderma? Eu uso aqui o Harziano, porque a gente tem um produto aqui que é o Harziano com amiloliquefaciens, que também é uma bacillus ali que vai ajudar nessa praga de solo. Aí, ó, irado. E é isso. Então, para mim é isso. Não querendo fazer merchan do nosso produto, diversos produtos muito parecidos no mercado. O negócio para mim é usar tricoderma, porque é isso que o Ian falou, é um fungo dominador, ele vai consumir, e para mim ele é um reset, entendeu? Então, tá começando alguma coisa, você não sabe bem o que é, virou a folha, viu na parte de baixo, não tem nada, tem alguma coisa estranha, aplica tricoderma, porque se for alguma coisa no solo, você já resolveu, entendeu? Pedro, uma outra coisa que eu preciso falar, rega, tá? Problema com fungo é problema de rega. Você está deixando o seu solo anaeróbio, tá? Então, um ponto aí, tem gente que fala, mas se não gosta, Soil Food Web não gosta de micro-organismos anaeróbios. Não, tem nada a ver com isso. Mas cultiva com solo anaeróbio, duvido. Né? Tira o oxigênio, enche de água, satura teu solo, vê se vai dar certo. Né? E o que eu vejo é que o principal obstáculo do cultivador é rega adequada, né? E esses problemas eles vêm quando você está saturando demais o teu solo, porque eles são patógenos anaeróbios, eles vivem em ambiente sem oxigênio.
tá? Então, não é que o problema de gostar ou não gostar de micro-organismos anaeróbios, tá? Bocachos anaeróbios são maravilhosos, tudo tem sua função, mas vai cultivar em um solo saturado de água sem oxigênio. Não vai dar certo, ou você vai ter problemas com fungos e outros problemas, ou os nematóides que comem raiz vão fazer a festa e outros problemas assim, tá? O que é complexo, principalmente quando você está falando ali em vasos de 50 litros mais, que para mim, o no-till, ou cultivo orgânico, para ter um resultado massa mesmo, 50 litros por planta, para mim começa a ficar um negócio mais sério, né? Então a gente tem camas aqui de 6 mil litros, e eu já errei a mão, já tive problema com o fusário. Você acha que eu tirei meu solo? Não, o fusário está lá, né? Mas como que eu combato isso? Eu errei a mão também. Eu fui para o seco demais. Tive um ciclo que não foi tão bom. Então, estou aprendendo a navegar. Estou usando os tensiômetros que mede a umidade do solo. Estou pegando isso do agro. Como colocar isso em camas. Eles têm tamanhos distintos. Então, aprender a navegar com as ferramentas que tem. O que eu estou vendo aqui, para mim, o que eu gosto, é colocar tudo em método. Então, a cura, a nossa visão não é fazer o melhor para a gente, é ter autonomia, independência e fazer o que dá certo, e eu tenho que garantir a medicina do meu paciente, tá? Então, métrica, tudo coloca em processo, em metodologia e métrica. Estou comprando tudo quanto é tipo de equipamento e estou fugindo do que equipamento de brinquedo, e estou indo para um negócio que é caro, né? Só que eu também tenho um volume que eu tenho que investir nisso, porque senão é igual termoigrômetro. Você tem 10 termoigrômetros, os 10 vão estar diferentes. Né? Eu fiquei louco, o que eu fiz? Comprei umas pistolinhas laser, agora eu fui para fora, trouxe umas pistolinhas e uso o Trollmaster, ou, né, eu também escolho um termômetro e falo, ó, é esse daqui que eu vou seguir, porque senão você fica louco. Né? Mas métrica é imprescindível. Então, acho que essa parte de planejamento, planeja teu cultivo. Antes de começar de germinar a semente, qual que é o seu planejamento? E tudo bem você mudar o planejamento. Né? Mas daí depois, o que você está fazendo? Fui fazer a rega, olhei para ela não estava precisando do KNF, ou do que quer que seja que você precisava colocar. Maravilha, anota. Né? Ou então acabou um insumo, anota. Ou você dobrou um insumo, anota. Isso é rastreabilidade. Né? Depois, quando você acabar teu cultivo, se você tem o seu plano, é bom mudar, tudo bem mudar. Então, eu ia começar a flora dia 10, vegetei mais tempo, começou dia 20, tudo bem, anota, mas tenha isso planejado, porque você consegue navegar e parar de ser bombeiro e apagar incêndio. Né, que é aquele papo que a gente estava falando, cultivo com incêndio, ficar resolvendo o problema não é bom. O cultivo bom é aquele que sai assim, ó, igual planejado, ou muito parecido, sem muita surpresa. Esse é o sonho, né? Tentativa, é o sonho. E como fazer isso? Preparar clone, madres, né? Tudo no timing. Tudo no timing. É projeto de vida, Cadu. Acho que todos nós aqui, isso que é um tesão disso. Nós somos privilegiados de estar trabalhando com essa planta, vivendo com a planta, né? Nesse meio complexo que é growers, medicinal e tudo mais, e poder estar trabalhando com ela, aprendendo com ela. Eu quero ficar velhinho, tá aprendendo, meu. Quem fala que sabe tudo se perdeu no caminho, meu. Eu tô começando a aprender agora, tô começando a entender muita coisa agora, e sempre vai ter alguma coisa nova que eu nunca vi antes. Isso que é legal de conversar com as pessoas, né? É isso, a gente tá com... É tão bom, né? Ter esse privilégio de poder viver com essa planta, dessa planta, e ter ela como propósito de vida, meu. É animal. É lindo mesmo.